Neste segundo exercício a respeito de MRP1, iremos trabalhar com duas banquetas, a banqueta A e a banqueta B. Porém, iremos trabalhar por meio dos códigos delas. O banco A vai ter o código F456 e é composto por 4 pernas e um assento A, que é o 454. O assento é composto por uma armação e por uma almofada. A armação por uma barra e por um tecido. Já a banqueta B possui 3 pernas, é uma banqueta de 3 pernas, e possui o assento B. O assento B possui sua própria armação, mas a almofada é igual para os dois, assim como as pernas também são iguais. O tecido e a barra também são iguais para os dois bancos. Então vamos estar calculando o MRP1 e as ordens liberadas de produção para cada um desses elementos. Primeiramente, então, temos que calcular qual que é a nossa ordem de cálculo. Então vamos colocar o elemento, o nível e a ordem. Os elementos, então, nós temos o elemento banco A, que está no nível 0, que é a nossa demanda independente. Banco B, também nível 0, demanda independente. A perna, que é igual para ambos, o P455, está no nível 1, para os dois assentos. Já o assento A e o assento B também estão no nível 1. Próximo nível, temos a armação A, a armação B e a almofada que é igual para ambos. Então teremos a armação A, a armação B e o nosso almofada, ambos no nível 2. Por fim, no nível 3 temos a barra, que está no nível 3, e o tecido, que também está no nível 3, e a mesma barra, o mesmo material de barra e o mesmo material de tecido para ambas as banquetas. O R451, que é a barra, o R450, que é o tecido. Determinando agora a ordem de cálculo, os itens zeros vão ser os primeiros a serem calculados, tanto faz começar pelo banco A ou pelo banco B. Depois vem as pernas a serem calculadas junto com o assento A e o assento B. Também tanto faz começar por um ou pelo outro. O terceiro a ser calculado é a armação A, a armação B ou a almofada. Tanto faz um pelo outro. Eu só não posso passar para o nível 3 antes de acabar os 3. E por fim, nível 4 e nível 4 para nossa barra e tecido, entre os dois tanto faz. Então primeiro eu tenho que executar os dois bancos, tanto faz qual na frente, para depois passar para a perna e os dois assentos, tanto faz qual na frente, mas eu tenho que acabar esses para depois fazer a armação A, a armação B, a almofada e assim sucessivamente. Começando então pelo banco A. Vamos iniciar aqui o nosso cálculo pelo banco A. A nossa banqueta A é uma demanda independente, não tem pai. Então eu analiso quanto que eu vendi dela. Eu vendi 50 unidades dela na semana 7 e 80 unidades na semana 8. Próxima linha nossa, eu tenho algum recebimento programado do banco A? Olhando aqui nossas ordens em aberto, o F456, que é o banco A, não possui nenhum recebimento programado. Eu tenho algum estoque dessa nossa banqueta A? Olhando aqui nossos estoques, o F456 possui estoque de 10 unidades, nossa segunda linha aqui do estoque. Então começo com 10 unidades de estoque, nosso processo, nosso MRP1. Como na semana 1 não tenho nada a vender, nada a produzir, as 10 unidades de estoque se mantêm e seguem com a gente até a semana 7. Na semana 7 eu necessito de 50 unidades e tenho 10 em estoque. Então, na realidade, eu tenho necessidade líquida de 40 unidades. Eu posso produzir 40 unidades? Todos os elementos, nesse caso, é lote por lote. Então, para todos eles, o que eu necessito, eu posso mandar produzir. Só que no caso do banco A, que é o F456, eu necessito de 2 semanas para a produção. Então eu tenho que puxar aqui para a semana 5 a nossa ordem liberada de produção. Gastei as 40 unidades que eu produzi, zerei o nosso estoque. O estoque segue zerado até a semana 8, no qual eu necessito de 80 unidades. Não tendo nada de estoque, realmente eu tenho necessidade líquida de 80 unidades. Posso enviar 80 unidades porque minha regra de loteamento é lote por lote, porém com 2 semanas de antecedência. Ao final da 10ª semana, zero o estoque. Por regra geral, sempre ao final do lote por lote, zera-se o estoque.
Com isso, já temos a resposta do banco A, 40 unidades na semana 5, 80 na semana 8. Próximo item nosso tem que ser o banco B. Já fizemos o banco A, agora o nosso banco B. Primeiramente, olhamos as vendas do banco B. 40 unidades na 6, 70 na 9. Com isso, então, nós temos as necessidades brutas do nosso banco B. Como ele é um elemento pai, não é filho de ninguém, ele é nossa demanda independente. Analisando se eu tenho algum recebimento programado do B, o B é o 449. Não tenho nenhuma ordem aberta do 449 para receber, então está zerado aqui. Tem algum estoque do 449? Sim, tenho 30 unidades de estoque na data 0. Então já começo com 30 unidades na semana 1. Como eu não produzi e não vendi nada na data 1, continuo com as 30 unidades até a semana 6. Na semana 6 aconteceu um evento que eu necessito de 40 unidades do banco B e tenho 30 em estoque. Então minha necessidade líquida realmente é de 10 unidades. Por ser lote por lote, nossa regra de loteamento, eu posso produzir as 10 unidades, porém com 2 semanas de antecedência. Produzi e entreguei essas 10 unidades, meu estoque segue zerado até a semana 9, ao qual realmente eu preciso de 70 unidades, eu posso produzir 70 unidades com 2 semanas de antecedência, zerando meu estoque ao final desse período. Finalizamos assim os dois itens iniciais, o banco A e o banco B. Após eles, eu posso fazer a perna, o acento A ou o acento B, tanto faz entre os três. Vou começar pelo acento A. Tanto faz, poderia começar pelo acento B, pela perna, quis começar pelo acento A. O acento A é o nosso item A454. O acento A, eu não tenho venda direta dele, só tinha venda de A e de B. Porém, ele é filho de A. Ou seja, como o A necessita de 40 unidades na semana 5, eu preciso estar pronto 40 unidades na semana 5 do acento A, para iniciar a produção do banco A e entregar lá na semana 7. A mesma referência para a semana 8. Necessito de 80 acentos As prontos na semana 8, para eu entregar e executar o banco A e entregar na semana 10 os bancos. Recebimento programado. Do A454, eu tenho 40 unidades a serem recebidas na semana 2. Então, vai aparecer para mim, de algum lugar da empresa, 40 unidades desse acento A prontinhas, que eu posso utilizar na minha ordem produtiva. Em vez de produzir, eu posso utilizar esse estoque que vai aparecer para a gente. Do elemento A454, eu não tenho estoque. Então, meu estoque começa zerado e finaliza zerado na semana 1. Na semana 2, ele começa zerado, porém chegaram 40 unidades. Então, finaliza a semana 2 com 40 unidades de estoque, que chegam lá na semana 5. Na semana 5, eu necessito de 40 unidades do acento A e tenho as 40 unidades no estoque. Ou seja, não preciso de nada, produção nenhuma, e zera meu estoque. O estoque segue zerado até a semana 8, a qual eu preciso de 80 unidades e não tenho nada em estoque. Ou seja, irei mandar produzir 80 unidades e posso mandar produzir 80 unidades. Eu tenho regra de loteamento, lote por lote. O A454 tem uma regra de lead time de 1 semana. Então, na semana 7, eu encaminho a ordem liberada de produção, executo a produção desse acento A, entrego e zero o meu estoque, porque eu entreguei as 80 unidades que serão utilizadas para a produção do banco A se iniciar na semana 8. Já o nosso acento B, ele é filho do banco B. 1 para 1, preciso de um acento para um banco. O banco B, eu necessito iniciar a produção de 10 unidades na semana 4, ou seja, eu necessito prontinhas 10 unidades do acento B na semana 4, e 70 unidades na semana 7 por consequência. Nosso banco B, nosso acento B, melhor dizendo, A448, não tem ordem em aberto. Porém, o A448 eu tenho 10 unidades em estoque. Está aqui na nossa tabelinha do estoque que o almoxarifado passou para nós. Essas 10 unidades seguem com a gente até a semana 4. Na semana 4 eu necessito realmente de 10 unidades e tenho as mesmas 10 unidades no estoque. Quer dizer que eu não irei produzir nada e zerei meu estoque. O estoque segue zerado até a semana 7, a qual eu necessito de 70 unidades do acento B. Não tenho nada em estoque, quer dizer que eu vou precisar produzir as 70 unidades.
Eu posso produzir porque é lote por lote com uma semana de antecedência. Mandei produzir, entreguei e gastei as 70 unidades, pois eu comecei a produzir o banco B. Então meu estoque segue zerado daqui para frente. O próximo que a gente vai calcular vão ser as pernas, que estão no nível 1 e é o último item a ser calculado. As pernas, eu não tenho nenhuma venda delas, porém as pernas são filhas do banco A e do banco B, a mesma perna, o P455. A diferença é que no banco A eu preciso de 4 pernas, no banco B eu preciso de 3 pernas. Então eu irei pegar a resposta do banco A, que é 40 bancos a serem iniciados a produção na semana 5 e 80 na semana 8, e irei multiplicar esse número por 4, pois eu preciso de 4 pés para cada banco. Então na semana 5, nossas pernas vão ser iguais a 40 vezes 4, que nos dá 160 unidades de pernas necessárias na semana 5 prontinhas para eu iniciar a produção do banco A. E as 80 da semana 8 eu também multiplico por 4, pois eu preciso de 4 pernas por banco. Mas a perna também é filha do banco B, porém 3 para 1. Então pegarei a resposta do banco B, 10 na semana 4, 70 na 7, e multiplicarei por 3. 10 na 4 vezes 3, e 70 unidades na semana 7, vezes 3 pernas que eu necessito por banco. Com isso, então, traduzimos aqui nossa necessidade bruta. Próxima pergunta do MRP1 é se eu tenho algum recebimento programado. No nosso caso do P455, eu tenho 20 unidades na semana 3. Então, na semana 3 vão chegar 20 unidades do P455. Tem algum estoque dele? P455, eu tenho 40 unidades de estoque. Na semana 1, como eu não produzi nada e não vendi nada, permanecem as 40 unidades até a semana 3. Na semana 3, eu inicio a semana com 40 unidades de estoque e me chegam mais 20 unidades de perna. Ou seja, ao final da semana 3, eu já tenho 60 unidades de pernas em estoque. Essas 60 unidades eu inicio a semana 4 com elas. Porém, na semana 4, eu precisei de 30 unidades de perna. Tinha 60, não preciso produzir nada e ainda vão me sobrar 30 unidades no estoque projetado. Essas 30 unidades chegam na semana 5. Na semana 5 eu preciso de 160 e já tenho 30, ou seja, minha necessidade líquida é de 130. Por eu ter regra de loteamento lote por lote, eu posso produzir a 130. Só que a nossa perna P455 eu preciso de 2 semanas para a produção, então puxo a produção aqui para a semana 3. Produzi e gastei as 130 unidades, ou seja, meu estoque zero até a semana 7. Na semana 7 eu necessito de 210 e não tenho nada, então minha necessidade líquida é 210. Posso produzir 210, porém com 2 semanas de antecedência. Zero meu estoque de novo, chego na semana 8. Semana 8 preciso de 320 pernas, não tenho nada em estoque, então minha necessidade líquida 320. Minha hope é lote por lote, então o que eu necessito eu posso mandar produzir, porém vou liberar a ordem de produção com 2 semanas de antecedência, que é o lead time de produção ou de entrega que eu tenho. Zero meu estoque ao final da semana 8 e com isso finalizamos as pernas, com essas ordens liberadas de produção. Tem que soltar um papelzinho lá para o chão de fábrica, produza 130 pernas na semana 3, a partir da semana 3. Ele vai produzir por 15 dias e vai me entregar as 130 pernas na semana 5. E assim por diante as outras ordens liberadas de produção. Finalizamos assim os itens nível 1, que seriam nossos segundos itens de cálculo. Agora eu vou passar para a armação A, B ou almofada. Tanto faz entre os três. Vou começar pela armação A. Nossa armação A é filha do acento A. Então, a resposta do acento A vira pergunta da armação A, já que eu não tenho vendas da armação. A armação A, então, é filha do acento A. O acento A eu preciso iniciar ele 80 unidades na 7. Ou seja, na semana 7 eu preciso de 80 unidades prontinhas da armação A, senão eu não começo o acento A, senão eu não entrego para o banco A e atrasa o meu pedido. Então uma coisa depende da outra. A armação A, P453, eu não tenho nenhum recebimento programado. E do P453, eu tenho 50 unidades em estoque, porém 10 já estão alocadas para outro pedido.
Ou seja, realmente eu tenho 40 unidades para utilizar nessa ordem de produção. Como na semana 1 eu não tenho pedido e não tenho produção, sigo com as 40 unidades de estoque que vão até a semana 7. Na semana 7 eu necessito de 80 unidades da armação A e só tenho 40 no estoque, ou seja, minha necessidade líquida é de 40 unidades. Por minha regra de loteamento ser lote por lote, eu mando produzir as 40. E da nossa armação A, que é o P453, eu necessito só de uma semana para produzir, então 40 unidades. Com isso eu zero o estoque ao final da semana 7. Como não tem mais nenhum evento, passo para a nossa armação B. Nossa armação B ela é filha do assento B. Então vou pegar a resposta do assento B, 70 unidades na semana 6, e a armação B precisa estar prontinhas essas 70 unidades, é 1 para 1, uma armação para cada um assento. A armação B, P447, não tem recebimento a chegar, não tem nenhuma ordem aberta que vai chegar para a gente. E o nosso P447 eu tenho 10 unidades em estoque. Essas 10 unidades vão permanecer com a gente porque até a semana 6 não tenho nenhuma produção dessa armação B. Como eu necessito na semana 6 de 70 unidades e já tenho 10 em estoque, minha necessidade líquida real é de 60 unidades. Por ser lote por lote, eu posso produzir as 60 unidades. E nossa armação B, que é o nosso P447, possui uma semana de lead time. Com uma semana de antecedência eu mando produzir, chegando ao final da semana 6 sem nenhum estoque. Então também já fiz a armação B, tenho que soltar uma ordem liberada de produção na semana 5 de 60 unidades. Por fim, o último item desse nosso nível é nossa almofada. Então vamos calcular agora a almofada. A almofada não tem pedido, então não vendi a almofada em separado. Porém, a almofada é filho do assento A e do assento B, 1 para 1. Preciso de uma almofada para o assento A e uma almofada para cada assento B. Então vou pegar as respostas do assento A e do assento B e virarão perguntas da almofada. Assento A, 80 unidades na semana 7, B, 70 na 6. Então 80 na 7, 70 na 6. Eu preciso dessas almofadas prontinhas nessas semanas para começar a produção tanto do assento A quanto do assento B. Da nossa almofada, que é o P452, a gente não tem nenhuma ordem em aberto, não vou receber nada. E de estoque do P452 ocorreu um erro. A gente tem 6 unidades no estoque e já aloquei 20 unidades. Então em algum PCP anterior, algum MRP anterior, cometemos um erro e ficaram faltando 14 unidades. Ou se não, errei dentro do chão de fábrica, perdi qualidade e estão faltando 14. Então da nossa almofada, o P452, eu já inicio a semana faltando 14 unidades. Então aqui eu já tenho um BOzinho. Como que a gente vai executar, vamos corrigir esse problema? Eu posso mandar produzir logo na semana 1 as 14 unidades, para já eliminar esse problema, ou posso juntar essas 14 unidades quando eu for mandar produzir tudo, para não ficar produzindo por picado. Particularmente irei escolher a segunda opção, vou deixar até a semana 6 devendo, para que na semana 6 eu produza tudo necessário. Então vou continuar devendo 14 unidades, e essas unidades chegam devendo até a semana 6. Na semana 6, eu necessito de 70 unidades e já estou devendo mais 14. Ou seja, realmente eu preciso de 84 unidades a serem produzidas. Eu posso produzir o quanto eu necessito, então vou produzir as 84 unidades, é lote por lote. E da almofada eu preciso de uma semana para a produção. Então uma semana de antecedência. Na semana 6 eu corrijo o erro do PCP e elimino esse débito que a gente tinha na empresa. Chego na semana 7 sem nada do estoque e com 80 de necessidade, ou seja, minha necessidade líquida é de 80, posso produzir as 80 com uma semana de antecedência. Ao final da semana 7, zero meu estoque. Com isso então finalizamos o nível 2, que eram os terceiros itens a serem calculados. Falta-nos agora a barra e o tecido. Entre os dois, tanto faz. Os dois são nível 3, tanto faz eu fazer um ou o outro. Vou fazer primeiro então nossa barra para calculá-la. A barra não possui nenhuma venda, não tem MPS, não tem nada de marcha que eu vendi.
Porém, a barra é filha da armação A e da armação B, a mesma barra. Eu utilizo a mesma matéria-prima para dois itens. Então, pegarei a resposta da armação A, 40 na 6, e da armação B, 60 na semana 5. E viram as perguntas da barra. 40 e 60. 60 na 5, 40 na 6. Eu preciso das barras prontinhas nessa semana, senão eu não produzo os assentos, não produzo os bancos. Uma coisa depende da outra. Nossa barra R451 eu não tenho nenhuma ordem em aberto. E do R451 também não tenho estoque. O estoque, portanto, segue zerado até a semana 5, ao qual eu necessito de 60 unidades. Mandarei produzir as 60 unidades e posso produzir as 60 unidades, porque é lote por lote. O R451, porém, depende de 2 semanas para essa produção. Então, necessito mandar a ordem produtiva para a semana 3. Com isso, eu mando produzir com 2 semanas de antecedência, produzo e entrego, zerando meu estoque na semana 5. Na semana 6 eu preciso de 40 unidades. Posso mandar produzir as 40, porque é lote por lote, com 2 semanas de antecedência, zerando meu estoque ao final da semana 6. Com isso, então, eu tenho a resposta. Eu vou ter que liberar uma ordem produtiva de 60 unidades de barra na semana 3 e de 40 unidades na semana 4. Senão, não entrego para as nossas armações, não entrego para o assento, não entrego para o banco e, portanto, não consigo entregar para o nosso cliente que comprou. Último item nosso, tecido. O tecido ele também é filho de 2 itens, o mesmo tecido, mas no caso é da própria almofada. E como a almofada é só um MRP, é só pegar a resposta da almofada e vir a pergunta no tecido. Então a resposta da almofada 84 na 5, 80 na 6. Nosso tecido é o R450, eu tenho 100 unidades programadas para chegar na semana 1. E do R450 eu não tenho estoque. O que vai acontecer? Na semana 1 eu inicio a semana sem estoque e chegam de algum lugar 100 peças de tecido, 100 metros, a dimensão que for. Então ao final da semana 1 eu possuo 100 peças de tecido, que chegam lá na semana 5. Na semana 5 eu preciso de 84 e tenho 100 em estoque, ou seja, eu não preciso produzir nada e ainda me sobram 16. As 16 peças chegam na semana 6, a qual eu preciso de 80. Ou seja, como necessidade líquida real, vai ser 64 a serem produzidas. Eu posso produzir 64 unidades? Posso, é lote por lote. Porém, o tecido eu preciso de 3 semanas de antecedência. Então, lá na semana 3 que eu tenho que fazer o pedido, eu tenho que mandar produzir o tecido, para que ao final da semana 6 eu zere o meu estoque. Com isso, então, finalizamos os 2 últimos itens, que é a barra e o tecido. E, portanto, finalizamos toda essa ordem de produto. Notem que fizemos 2 produtos simultâneos, cada produto com uma árvore um pouquinho mais extensa, de 3 níveis. Na prática, isso acontece muito. Eu não tenho só 2 produtos na empresa. Temos um mix muito grande. E cada produto tem a sua árvore distinta, podendo ter elementos, podendo ter componentes, matérias-primas, que são utilizadas em mais de um item. A questão, então, é elaborar o MRP, tanto faz no Excel ou preferencialmente algum software, quando eu tenho muitos itens, para que nunca falte produto e sempre eu controle e planeje da melhor forma possível a nossa produção.